Gustavo Marques pisou na língua e falou em nome de muitos homens ainda, lamentavelmente. E como sempre acontece, quando alguém fala com todo respeito às mulheres, emenda na sequência um gigantesco desrespeito que é desumano. O atleta do Red Bull Bragantino vomitou muita misoginia, como amam fazer muitos machos, para não dizer o que são alguns mesmos deles que são machistas. No meio da fala devidamente envergonhada pela vergonha explícita, ainda mais depois de uma ótima arbitragem, mais uma da Daiane Muniz, o Gustavo Marques ao menos pediu desculpa, já que ele estava com a cabeça menos quente, ou pelo menos dessa vez usando a cabeça, ou mais do que tudo, o coração. Gustavo pediu desculpas, o que é sempre bom, mas no mesmo pedido dele, ele acabou dando um coice no balde, dizendo que ele foi homem para assumir o erro. Ou seja, até para pedir desculpas o homem diz que foi homem, não um ser humano, não foi gente, não foi mulher, né? Pois é, pisou de novo na língua. Ele foi macho, ele foi brabo, quase um herói sem capa, o Gustavo Marques. Não é por aí, não é mesmo. Até porque se ele fala que ele foi muito mulher, já viu, né? Ou nunca se ouviu e nem a gente vai ver nesse mundo muito machista, muito misógino. Gustavo, entre nós, que tal falar que você foi humano em vez de falar que você foi homem? Que você foi gente, foi coração, foi cabeça, foi, enfim, respeitoso com as diferenças, mesmo que elas sejam tão iguais. Pois é. Então, quando se pede desculpa e se diz que se foi homem, continua sem pedir desculpa de fato. Obrigado por ter visto e assumido o seu erro, ainda que tenha sido forçado para isso. Né? Quase sempre acontece com um pedido de desculpa, que muitas vezes é feito pela assessoria de imprensa ou jurídica, eu não estou falando que foi o caso, ou muitas vezes mais do que pela vontade própria da pessoa. Mais até se faz para evitar um cancelamento pelo tribunal da internet do que por um arrependimento real por ter feito bobagem. Nessas desculpas, sinceras ou não, elas não se emendam quando se usa a deplorável frase desculpa a quem se sentiu ofendido. Não, amigo, é sempre só desculpa, ponto final, só isso, basta. Sincero ou não, que se peça desculpa a todos por tudo, não só a quem foi mesmo ofendido, como foi o caso, para evitar, inclusive, todas as consequências, aquelas mais violentas, da violência que a mulher sofre em dias de jogos, que é verdade, a violência que a mulher sofre antes que esses jogos tenham sido criados pelos criados, mesmo filhos delas. Para evitar o exemplo, sim, que todos nós somos responsáveis, como destacou um jornalista português, no dia seguinte a mais do que provável agressão que o Prestiani do Benfica fez contra o Vinícius Júnior do Real Madrid pela Champions League. O colega português jornalista disse que coleguinhas de 10 anos do filho dele na escola em Lisboa no dia seguinte levantavam a camisa sobre a boca e gritavam macaco uns aos outros, depois do que aconteceu no estádio da Luz, que não se peca pelo nome. Mas eu preciso dizer, nós temos muito mais a fazer. O preconceito em relação à mulher, em qualquer campo de atividade, precisa ser combatido sim. Não estou nem falando agora na equiparação salarial de outras tantas situações que seguem profundamente injustas e desconexas. Mas no campo de jogo, onde o que o Gustavo falou, lamentavelmente muita gente pensa dentro e fora de campo igualzinho a ele. Pode não ter externado o que não se explicita. Qualquer erro de uma mulher apitando um jogo é muito pior do que os pavorosos erros da pior arbitragem da nossa história, com ou sem o VAR. Este pior momento da arbitragem brasileira não passa pelas atuações da Daiane Muniz, que se não é a melhor pessoa que apita no futebol brasileiro hoje, está entre as melhores do país, da América do Sul e também da FIFA. E jamais poderia ouvir o que ouviu do Gustavo, inclusive quando ele fala, num primeiro momento, que ela não foi honesta. Essa ilação não é só se expressar mal, é pensar muito mal de alguém, é pensar mal. E não é só no calor da disputa. Calor mesmo da disputa é você tomar as decisões de jogo, se é pênalti, se não é, se é falta, se ela é para cartão ou não. E em todas elas, ou em quase todas elas, a Daiane foi muito bem mais uma vez no Campeonato Paulista. Agora, quem manda mesmo precisa ser mais contundente quando se ataca alguém, e não só uma mulher, mas uma pessoa. E ainda mais quando a crítica é pelo gênero, por puro preconceito, por pura falta de educação e respeito. É preciso ser mulher mesmo para ter essa coragem para apitar. É preciso ser mulher para se defender de ataques indefensáveis. É preciso ser mulher para superar o preconceito e o desrespeito em todos os campos. Não é preciso ser homem não, porque homem, mais uma vez, foi muito covarde e desrespeitoso.